Vamos então para a questão dos estudos da UFF, né? Assim, que tem vários colegas que ficam assim tensionados, preocupados com relação, porque quando fez os cálculos do tribunal, que a princípio é de uma instituição, né, oficial e tudo mais, que em vez de tempo aqui para receber a última parcela, a quarta e última parcela dos estudos da ORF, tem dívidas, tem que devolver dinheiro, realmente o pessoal fica sempre, é um abalo psicológico permanente, né? O sindicato, ele já afliçou em vários momentos que não aceita que nenhum colega, né, que recebeu qualquer verba de boa fé tenha que pagar um centavo sequer, né? E que a batalha que a gente trava hoje é a batalha para poder recuperar a quarta e última parcela dos juros da ORF. Porém, eu acho que é sempre importante atualizar, ver os andamentos jurídicos, estratégias e tudo mais. Peter, tem bondade? Pessoal, eu já referi a ação direta da inconstitucionalidade, minha memória já não está mais boa para números, assim, mas eu acho que é 4.090, que trata justamente do uso da TR como fator de correção monetária. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a TR não pode ser utilizado como índice de correção monetária. Muito bem. E o que foi fundamentalmente apontado pelo TCU como motivo de glosa dos pagamentos de URV nos tribunais regionais de trabalho? O fato de que as parcelas atrasadas não foram corrigidas monetariamente pela TR, e sim por outros índices de atualização monetária, como o INPC em alguns tribunais, o IGPM em outros, o IPCA em outros tantos. Normalmente o INPC. Bom, então, a decisão do TCU, primeira decisão do TCU, ocorreu um pouquinho antes do Supremo julgar inconstitucional a TR como índice de correção monetária. E agora o TCU está preso, não está sabendo o que fazer. O processo tem 4, 5, 6 recursos, se não me engano, recursos interpostos contra a decisão do TCU. Todos eles lá, o funcionário que faz como é que se diz? A análise técnica, né, do cabimento ou não do recurso, já foram devidamente escaneados, eles têm lá até bacaninho, um formuláriozinho que o cara preenche, assim, legitimidade, tá, preenche, não sei o que, tá, e faz um trechinho curto ali, e um risquinho no canto ali. Então o cara já analisou o cabimento de todos os recursos, está lá, e não mexe mais. O que eu imagino? O TCU não vai mexer, não vai julgar, antes do Supremo dizer o que se deve fazer relativamente à correção monetária, né, naquelas situações em que já se houver utilizado a TR. Né. Enquanto o Supremo não disser se a TR valeu ou não valeu no período pretérito, eles não vão mexer. Então, como a situação aqui no tribunal de não efetuar nenhum desconto, assim também de não efetuar nenhum pagamento, né? Mas pelo menos a decisão é de não efetuar nenhum desconto até que haja uma definitiva decisão do TCU, eu diria para aqueles que têm eventualmente no seu demonstrativo o resultado negativo, como se tivesse que devolver algum valor, que já por esse motivo que se tranquilizassem, que pelo menos por hora não há qualquer chance de que venha a ser ordenada a devolução. Segundo, acho muito difícil que depois que o Supremo, seja qual for o resultado do julgamento do Supremo em relação, que eles chamam de modulação de efeitos, é quando eles vão dizer, não, valeu, essa nossa decisão vale só daqui para frente, ou vale a partir da data em que entrou a ação, ou vale desde sempre. Né? A TR nunca poderia ter sido utilizada ou não deve ser mais utilizada daqui para frente. Isso é o que eles vão decidir. Já decidiram que não vale. Agora vão decidir a partir de quando não vale. Bom, mas independentemente do que o Supremo venha a decidir, eu imagino que seja bastante difícil
para o TCU sustentar a aplicabilidade da TR, porque ela já era utilizada por analogia, entendeu? Então, tu vai querer utilizar por analogia um índice que foi declarado inconstitucional, ainda que naquilo em que a lei expressamente previa a aplicação, né, o Supremo venha a modular os efeitos e mande aplicar de uma data só, mande afastar de uma data só. Acho muito complicado. Acho que a tendência é de serem revigorados os índices de efetiva atualização monetária. Então vai haver uma quebrinha nos juros ali, que alguns tribunais, aqui eu não consegui chegar à definição ainda, ao entendimento ainda, se houve diferença de juros também ou não. Mas então talvez haja alguma quebrinha em termos de juros. Né? Mas a tendência é que os valores fiquem muito próximos, minha avaliação, é que os valores no final, mesmo com a decisão do TCU, com a próxima decisão que o TCU vai ser obrigado a adotar, fiquem muito próximos daquilo que o tribunal calculou antes da primeira decisão do TCU. Tá? Os valores calculados pelo tribunal como quarta parcela. Acho que vai praticamente revigorar aquilo. Deu. Haviam passivos de servidores e passivos de magistrado, né? Todos os dois foram suspensos por conta da discussão da atualização. Sei lá, 1 ou 2 meses depois, os passivos dos magistrados foram todos liberados porque o Conselho da Justiça do Trabalho decidiu que os cálculos estavam corretos. Né? Não sei se foi um pedido da Matra, se não me engano, e verificou-se que, entendeu-se que realmente era aquilo ali, mesmo com o parecer do TCU, o Conselho entendeu que os cálculos feitos, pelo menos pelo nosso regional, em relação aos passivos dos magistrados, se não me engano, a PAI, né, estavam atualizados de forma correta. Nós tomamos alguma medida em relação ao Conselho, pedimos algum aditamento lá naquele pedido da Matra, foi feito algum pedido nosso para que eles também avaliassem, porque, veja bem, nós tínhamos um parecer do TCU e tínhamos a decisão do Conselho Nacional dizendo para tudo, porque o TCU falou isso. O Conselho da Justiça do Trabalho está abaixo do Conselho Nacional, né, e decidiu que não precisamos parar, o cálculo está certo. Então, se o Conselho da Justiça do Trabalho pôde decidir sobre os passivos dos magistrados, ele também tem competência para decidir sobre os nossos passivos. Na época a gente conversou, mencionou, né, e foi feita alguma coisa em relação ao Conselho da Justiça do Trabalho em relação aos nossos passivos? Essa situação, eu não me lembro se eu cheguei a participar de alguma conversa nesse sentido, Adriana, não me lembro assim, de pessoalmente ter participado, mas não, de nossa parte de assessoria jurídica não foi elaborado nenhum requerimento nesse sentido, não. Como? Eu acho o seguinte, é que teve aquela discussão de deixar correr um pouco o processo do tribunal, que a gente só modificou numa reunião, assembleia aqui na Rampa, no comecinho desse ano, no final de janeiro, mas eu acho que é um dos motes do processo nosso de recurso, eu acho que é existir a questão do tratamento sonônico, né? É uma possibilidade para a gente deixar meio em xeque a questão dos juros do RF, né, para os servidores. Mas eu acho que em Assembleia foi deliberado que nós tomássemos uma providência junto ao Conselho. Foi, só para entender, Adriana, a decisão foi no CNJ ou no CSJT? Essa dos magistrados? CSJT. CSJT. Abaixo do CNJ. Tá. E aí, ele aplicando os índices de correção monetária... Mesmo os índices que o tribunal corrigiu os passivos, aqui corrigia todos os passivos, a BV, dos magistrados, Sim. todos os passivos, ele entendia que era tal índice. E corrigiu a PAI, corrigiu os nossos AURV. Saiu um acordo do TCU, um único acordo. Quer falar? Senão não faz segredapado. Naquele acordo tinha os valores, dizia os valores dos magistrados, os valores dos servidores, dizendo que o TRT Santa Catarina, entre outros TRTs, calculou errado os passivos dos servidores e os passivos dos magistrados.
A Matra, se não me engano é a Matra, entrou com recurso do CNJT e conseguiu liberar em 2 meses os valores. Entendeu o CNJT que os valores corrigidos pelo QRT estavam corretos. Isso foi levantado diversas vezes na Assembleia e foi decidido que nós faríamos alguma coisa em relação ao CNJT para eles também, ou um adendo, ou um pedido, sei lá, alguma coisa para que eles também pudessem avaliar, como avaliar o expediente da Matra, avaliar o expediente do sindicato e que se os índices estavam corretos, se eles não tiveram que obedecer ao CNJ, passaram por cima do TCU, o CNJ para pagar os magistrados, não teria, se fosse o mesmo como decidir, que argumentos eles iam usar para julgar o nosso pedido de forma diferente. Acho que o caminho é ir no CNJT, entendeu? Esse é um caminho. Quer dizer, existem diversos caminhos, né? É uma bela ideia. A gente pode ultrapassar. É uma bela ideia. Assim, porque a tendência é que o TCU segure isso até o Supremo definir. Antes do Supremo definir, o TCU não... Para os magistrados não houve esse acordo. Tem que se liberar dessa forma, sem esperar pelo TCU. E para o magistrado, o acordo era o mesmo acordo, decidia o nosso e dos magistrados. Isso. Vai ficar muito tempo assim, ó, o que eu vinha pensando, né, com relação a isso, é que uma medida judicial seria bastante complicada. Assim, mandado de segurança, com essa quantidade de questões, tu poderia até dizer que tem questão de prova e tal, que depende de cálculo, e o juiz não querer julgar, dizer que não cabe. Bom, aí entrar com uma ação ordinária, ninguém vai te dar uma tutela antecipada mandando pagar uma coisa dessas, que é um atrasado que está parado lá, vai querer deixar para sentença e trânsito em julgado daqui a não sei quantos anos e precatório. Bom, então, teria que ter uma solução administrativa. Bom, então, se tem um modo de atalhar e buscar a solução administrativa que independa, né, da decisão final do TCU, acho que dá para tentar, eu acho que é uma alternativa boa. Eu acho que assim, ó, a primeira, exato. Primeira providência, vamos buscar uma cópia desse expediente da Matra no CSJT, a gente pede uma cópia disso aí e analisa, se couber, tenta trilhar o mesmo caminho. Acho uma boa ideia. O pessoal está aberto, quem mais quer fazer indagação a respeito? Quer finalizar com alguma coisa? Sim. Marcelino? Paralelo a essa ação de pagamento da URV, isso é administrativo, eu acredito eu, né? Corre uma ação na justiça para pagamento dessa URV. Eu tenho na justiça um processo paralelo a isso, que está em andamento também bem avançado. E aí, como é que funciona isso? Como é que fica isso? Não recebeu pelo sindicato nem pela JUT? Não, sim, eu estou recebendo. Mas eu tenho acompanhado o meu processo e ele continua movimentando. Mas só para juros? Não, para pagamento da URV. Então, tu não recebeu pelo nosso. O teu processo não foi final, então. Porque o processo, o valor principal do juros da URV, quem estava representado pelo sindicato ou quem estava representado pela JUT, porque tinha ação, o que se discute aqui é apenas juros, tá? O processo principal dos servidores do TRT de Santa Catarina, tá? Que decidiam, tá? Não é quintos, tá? É o URV. Quem decidia o pedido de URV, os servidores do TRT de Santa Catarina foram feitos por 3 ações, tá? Uma ação com a JUT, uma ação individual com o Dr. Ledra, algumas ações, né, do Dr. Ledra, e outras ações pelo sindicato. Depois essas ações foram todas juntadas numa só. E esse principal, ele já foi julgado, decidido, transitado e julgado. O que nós discutimos aqui é apenas a diferença de 0,5 para 1% dos juros que o TST administrativamente deu 1% para todos os seus servidores. Então, como nós ganhamos 0,5%, nós fizemos um pedido para que ele também, já que ele reconheceu que devia 1%, que nos pagasse essa diferença de 0,5% para 1%. Por isso que eu estranho essa atuação. Tu estás com uma ação individual para a questão dos juros? Só se for só para essa diferença, porque para a questão total,
Só se tu não foi beneficiado nem pelo sindicato, nem pelas ações de Toledo, nem pela ação da JUT. Eu até entrei em contato com o advogado e questionei ele. Eu disse, eu estou... Uma data de experiência. Pode ajudar. Eu vi no processo que teve movimentação. Então eu liguei para o advogado para questionar isso. Eu disse, eu estou recebendo aqui administrativamente, eu estou recebendo algumas parcelas. Como é que vai ficar isso? Porque se eu ganhar e não tiver nada para receber, tu também não vai receber nada. Aí ele disse, não te preocupa, que mesmo descontando tudo que tu já recebeu, tu ainda tem bastante para receber. Isso foi o que ele me falou. Então tem que ver qual é o pedido. Tem que ver qual é o pedido de doação, porque ele estranha muito. Tem que dar acessar lá o meu... Depois tu pode ser Vamos fazer o seguinte, depois se o doutor Fabrício, o Peter tiver um minutinho, se dá uma conversada para... Acho que é bem específico. Sim, exato. Para que não seja recebido duplamente. Talvez seja bom dar uma conversadinha depois, né? Eu acho que é bem específico. O processo que eu entrei pela justiça. Tem uma relação, somos em 10, que nós fazemos parte de 10. 10 servidores? O nosso grupo é de 10. Posso passar para o... Quer falar alguma coisa, Peter? Eu acho que daí, Nazareno, eu acho que é depois dar uma conversada à parte sobre a questão do estudo da UFV, gente. Teriam que... Alguém quer colocar mais alguma coisa? Uma dúvida, alguma coisa? Não? Resumindo, dá uma resumida na estratégia, então, que a gente vai adotar. Pessoal, eu diria o seguinte, eu acho que como medida imediata a sugestão da Adriana está perfeita, entendeu? Vamos atrás desse precedente da Matra, ou Anamatra, tem que ver quem foi, junto ao CSJT, e se houver de fato semelhança, cabimento também para a nossa situação, vamos repetir. Eu acho que não tem problema nenhum. Agora, claro que a capacidade de articulação e a força de convencimento da Matra e Anamatra junto ao CSJT é um pouco maior que a dos servidores, né? O CSJT é o mais corporativo de todos os conselhos. É mais corporativo que o CNJ, é mais corporativo que o CJF. O CSJT é terrível, mas agora tentaríamos pegá-los na palavra, né? Se a palavra ainda vale alguma coisa, vamos ver. Gente, é só recapitulando. Tá ligado? Não. Gente, só recapitulando, tá? Quando o tribunal nos chamou para avisar que tinha saído essa decisão TCU, a gente fez toda uma discussão e o tribunal estava encaminhando um processo específico seu enquanto instituição, questionando e tudo mais, e tanto a banca de advogados como reunidos com a categoria, eu acho que foi até no auditório ali do TRT, a avaliação era para dar um tempo para ver como se desenvolvia o processo do tribunal. Como de fato não está andando, aparentemente, ou está muito lento, que a gente resolveu mudar de estratégia e entrar diretamente com a ação no TCU. Inclusive porque a gente estava pisando em ovos, porque a gente oficialmente não tinha a ciência. E por isso até a questão da mudança de postura e tudo mais. Mas eu acho que é aí, ir para cima do TCU, a questão de citar os ministros do TCU, e daí tem ser da frente da história que o Supremo ainda está avaliando a questão dos juros, o que era pertinente ou não. Para isso não tem nenhuma previsão, pode durar anos. Pode ser agora ou... Esse é o nosso problema, além de poder, se a gente tiver que esperar pelo Supremo, poder ter a nossa quarta parcela junto da RF postergada ao infinito, também é todo um período que quem olha ali aqueles cálculos, começa a ter dor de cabeça e depressão, porque eu tenho uma dívida imensa e tal. É uma situação duplamente desconfortável. Vamos ver de que maneira a gente consegue, de fato,
provocar, né, uma decisão, alguma coisa, né? Deixa eu só fazer um registro. Um outro aspecto que, embora não tenha sido abordado e que recorrentemente surge como preocupação, é a questão, nós estamos falando aqui da obtenção da quarta parcela, mas muitos servidores têm a preocupação com relação à devolução daqueles débitos informados na folha. Então, só para efeito de registro, cumpre informar que esse recurso administrativo interposto pelo TRT, ele é dotado de efeito suspensivo por uma questão regimental. Então, ele próprio, a sua interposição, suspende a execução daquele acordo que o TCU havia proferido. Não bastasse isso, o próprio TRT tomou cuidado de um informe específico, no final do ano passado, algo que vale, reafirmar que não procederá nenhum tipo de desconto, ou não se movimentará nesse sentido enquanto não houver o desfecho perante o TCU. E aí volta o link que falava o Peter, que a tendência é que esse julgamento a pelo menos aguardar a posição do Supremo no que diz respeito aos efeitos, à modulação dos efeitos lá na ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu vou fazer a complementação da complementação. Para dizer o seguinte, e se houver eventualmente alguma ordem de desconto, essa a gente ganha, pessoal. Sim, a jurisprudência é muito tranquila no Judiciário Federal, no sentido de que não há necessidade de devolução de valores recebidos nessas circunstâncias. Valores recebidos de boa-fé para o servidor público, né, na via administrativa, por interpretação de lei pela administração, que amanhã ou depois venha a ser modificada, como foi o caso agora, né? Os pagamentos foram feitos, os cálculos foram feitos pelo tribunal aqui, com base nas orientações normativas, nas resoluções do próprio CSJT que vigoravam na época. Esse é o fato. Então era uma orientação muito clara e que foi cumprida, e os valores foram recebidos sob essa aparência de legalidade, portanto, ainda que não seja legal, vamos admitir que esteja certo, vamos admitir que não estiver certo, né? Que a visão do TCU é que seja correta. Né? Ainda assim, devido a esse chamado princípio da proteção da confiança, não haveria a obrigação de devolver. Esse é o tipo de ação judicial que, se a situação chegar nesse limite, é o tipo de ação judicial que dificilmente a gente perderia. Né? Eu faço sempre a ressalva, né? E assim, tecnicamente, dificilmente, até porque a gente também não pode, na nossa condição, prometer o resultado, mas essa sim é barbada, pessoal. Essa é barbada. Até porque, apesar de algumas pessoas não acharem, o judiciário não é a ciência exata, né? O direito e particularmente o judiciário, né? Pelo menos que a gente tem visto por aí. Podemos